Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Giuseppe Riesgo, eu sou deputado estadual pelo Partido Novo no Rio Grande do Sul e estou fazendo home office agora, em tempos de coronavírus, por isso que eu estou aqui em casa e não na Assembleia Legislativa. Aqui na Assembleia Legislativa eu fui presidente durante 4 meses da Comissão Especial de Revisão Legal, que tinha o mesmo objetivo, foi proposto por mim, e 4 meses de duração é o tempo que o regimento interno permite para comissões especiais, por isso que durou só esse tempo. A gente conseguiu revisar mais de 15 mil leis no estado do Rio Grande do Sul e concluir que mais de 4 mil delas necessitam de uma compilação, revogação ou alguma melhoria, uma modernização, porque essas leis já estão em desuso. Imagina, 4 mil leis das 15 mil que o estado tem, já é um quarto da legislação precisa de alteração, e quanto mais leis, menos a gente consegue saber o que está em validade e menos as pessoas respeitam a legislação quando existe lei demais. Isso é muito importante porque existem leis que elas são exauridas pelo tempo. São leis que duram, têm uma durabilidade de algum tempo. Por exemplo, uma lei orçamentária. Uma lei orçamentária, ela diz qual vai ser o orçamento do ano posterior. A partir dali a 2, 3 anos, quando não já for executado aquele orçamento, aquela lei não tem simplesmente validade alguma. Existem diversas outras leis que também têm prazos de validade, elas tratam de assuntos que não valem mais. E também existem outras leis, que essa é a pior situação de todas, que tratam de assuntos onde outras leis foram editadas depois dela que tratam do mesmo assunto. Leis federais, por exemplo, revogam ou pelo menos tiram a validade temporariamente de uma lei estadual que trate daquele assunto. E isso não é averbado automaticamente na lei, isso não é colocado no texto da lei automaticamente. E isso gera muita confusão. Existem situações onde, digamos, uma lei sobre, direito ambiental de 1970, ela trata do assunto, e a lei estadual, uma pessoa vai lá e vai buscar aquela lei estadual e vai usar ela para poder justificar alguma coisa que ela esteja fazendo, porque afinal de contas está na lei. Mas pode ter surgido uma lei federal em 1971 ou 2 ou qualquer ano mais adiante que diz exatamente o contrário. Aquela lei estadual ela deveria ter sido revogada, porque a chance da lei federal ser revogada e voltar a valer a lei estadual é muito baixa, e isso é muito raro de acontecer. Então é muito importante que as leis sejam atualizadas e sejam sempre se esteja analisando o que está em vigor e o que não está em vigor, porque senão se gera uma grande confusão de leis, um grande embaraço legislativo, e faz com que as pessoas não saibam se as leis valem ou não, e faz com que a população não cumpra com o mesmo afinco as leis que existem, porque se existe muita lei, as leis que realmente valem, as leis importantes são deixadas de lado. Uma inflação legislativa tão grande como essa faz com que as leis percam um pouco o valor e as pessoas passam a valorizar um pouco menos e a respeitar um pouco menos, e aí, se a lei não é cumprida, a gente tem uma situação um pouco complicada. Então é sim muito importante constantemente revisar essas leis, e um outro ponto realmente relevante é também a compilação de legislação. Existem situações onde existem 100, 200, 300 leis que tratam simplesmente do mesmo assunto e poderiam muito bem serem compiladas num texto só. E dentre todas essas leis, centenas de leis às vezes, muita coisa se repete e existem coisas que são contraditórias entre elas. Então a pessoa que vai analisar essas centenas de leis que trata do mesmo assunto tem que saber qual delas que veio antes e qual delas que veio depois, porque a que veio depois está valendo e a que veio antes não está valendo. É uma confusão que atrapalha bastante quem está tentando cumprir a lei, advogados, juízes, etc., e pessoas que trabalham com isso. Olha, sim e não. O difícil é que na Assembleia do Rio Grande do Sul, assim como qualquer outra Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, existe um regimento interno que regulamenta como que se criam comissões especiais, como que se criam essas novas formas de trabalhar dentro da Assembleia. E na Assembleia do Rio Grande do Sul, a comissão especial ela pode ser proposta por qualquer deputado, e ela vai ser instalada somente 2 por vez, e elas duram 4 meses. Então, de 4 em 4 meses, tem 2 novas comissões especiais, porque acaba se criando uma fila para instalar elas. Só que como são 55 deputados e a maioria deles quer instalar uma comissão especial, e muitos deles querem instalar mais de uma comissão especial ao longo do mandato, se torna uma certa corrida para poder fazer essa instalação, e é um pouco complicado de conseguir ficar na frente da fila. E a Assembleia acaba criando a comissão especial, instalando a comissão especial, de acordo com a ordem de chegada.
Então, no primeiro dia de mandato, no dia 1º de fevereiro de 2019, eu entrei na fila do protocolo online lá da Assembleia, antes de abrir o sistema, e fiquei dando F5 para poder pegar uma ficha na fila para poder protocolar a comissão. Essa foi a parte difícil, digamos assim, porque eu tinha que estar com tudo pronto antes de começar o mandato e conseguir ter a sorte de chegar primeiro na fila. Eu consegui entrar na fila alguns segundos depois que ela abriu e eu fiquei em 5º lugar. E pelo fato de eu ter ficado em 5º lugar, eu corria o risco das pessoas que estavam na minha frente protocolarem pedidos de comissão especial também. E aconteceu que dessas 4 pessoas na minha frente, 2 protocolaram comissões especiais e eu tive que esperar para instalar minha comissão só em outubro de 2019. Então foi difícil por esse aspecto, mas não foi algo que eu tive que articular muito e conversar com muita gente, porque é um simples protocolo de um pedido de instalação de comissão. Olha, fácil eu não sei como dizer, porque depende dos orçamentos, dos regimentos internos das câmaras de vereadores. Eu acredito que seja simples, sim. Comissões especiais normalmente não são coisas muito burocráticas para se criar, exceto comissões parlamentares de inquérito, né, as CPIs. Então eu acredito que é uma possibilidade bem tranquila de se fazer nas câmaras de vereadores e buscar essas legislações municipais, que também muitas vezes os municípios têm uma inflação legislativa muito grande, né? Tem município aí com 10, 15 mil leis também, assim como estados normalmente têm. Bom, cada município tem a sua realidade, né? Cada município tem a sua forma de atuar. Eu acredito que leis municipais que possam ser exterminadas, como o termo foi utilizado, são aquelas que tratam de assuntos que não competem aos municípios mais. Leis normalmente antigas, antes da Constituição de 88, que tratavam de temas que agora claramente já não são mais de competência municipal, são competência estadual ou federal. Porque a Constituição de 88, ela centralizou muito as competências legislativas na União, o que antes os municípios tinham, né? Então tem leis muito antigas que tratam de temas que não se poderia tratar a nível municipal, e isso é uma boa de uma limpeza legislativa que pode ser feita. E também, acho que o mais importante nos municípios é a questão da revisão dos planos diretores, dos códigos de postura e etc., porque isso sim é algo bem relevante nos municípios, que a gente não dá o devido valor e não analisa com o devido carinho que deveria ser analisado. Acho que era isso, Nicola. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição para conversar, e um grande abraço para todo mundo aí que queira fazer revisões de legislações e principalmente revogar leis inúteis que atrapalham a vida do cidadão, principalmente. Um grande abraço.